E se a Sabrina Carpenter fosse um desenho meu? Oi, gente, sejam bem-vindos ao vídeo. Antes de tudo, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like, que é muito importante para me ajudar a crescer o canal e o canal chegar a mais pessoas que gostam de arte, de desenho, de pintura como a gente. Hoje eu resolvi desenhar uma das artistas que eu gosto muito e, enquanto isso, conversar com vocês sobre a carreira dela. Bom, a ideia desse vídeo é simples. E se a Sabrina Carpenter fosse um desenho meu? Como eu enxergaria ela no meu estilo, nas cores que eu gosto, no meu traço, enquanto vocês acompanham o desenho falando um pouco sobre a trajetória dela na música e na carreira artística em geral. Antes de tudo, para quem não conhece a Sabrina Carpenter, é cantora, compositora e atriz. Ela nasceu no ano de 1999 e começou a carreira bem nova. Muita gente conheceu a Sabrina primeiro como atriz em uma série da Disney, onde ela interpretava uma personagem chamada Maya. A Maya, ela era uma personagem sarcástica, intensa, com muita personalidade, e isso acabou marcando bastante a imagem dela naquela época. Mas mesmo enquanto atuava, ela já investia na música. Agora, nesse começo do vídeo, eu tô fazendo, todo o contorno do desenho com essa caneta, que é uma caneta da marca Touch, ou é Touch, alguma coisa assim. E a ponta dela é a ponta 04. Eu fiz todo o esboço, primeiro, seguindo a referência da imagem, que é essa foto da Sabrina Carpenter mexendo no cabelinho, então eu segui a referência. Mas acabei fazendo algumas alterações também aí nesse desenho. E também fiz, todo esse contorno com essa caneta preta. Bom, voltando a falar sobre a Sabrina, a carreira musical da Sabrina começou cedo. Os primeiros trabalhos tinham um estilo mais pop, adolescente, bem diferente do que ela faz hoje. Com o tempo, ela foi amadurecendo artisticamente, as letras começaram a ficar mais pessoais, mais direta, falando de sentimentos reais, relacionamentos e crescimento pessoal. E isso é algo muito forte na trajetória dela. Ela foi crescendo junto com o público. E voltando a falar um pouco do desenho, eu tô fazendo aí todo o contorno do cabelo. Gente, o rosto, eu acabei cometendo um erro, porque era pra ser mais, sabe, assim, mais expressivo, assim, mais fofinho. Só que acabou que a minha mão, na hora que eu tava fazendo o contorno, foi direto e acabou ficando desse jeito, gente. Mas o rosto dela era pra ser mais cheinho, mais completinho, mas aconteceu esse errinho aí durante o processo. Mas, fazer o quê? Seguir a vida. Uma coisa muito interessante é que, mesmo tendo uma identidade muito forte como artista solo, a Sabrina também já fez parcerias importantes na música. Ela colaborou com o DJ Alan Walker na música On My Way, que foi um sucesso e ajudou a levar o nome dela para um público ainda maior. Também teve parceria com o Jonas Blue em uma música chamada Alien, explorando um lado mais pop e eletrônico. Essas colaborações ajudaram bastante a expandir a carreira dela e mostrar que ela conseguia transitar por diferentes estilos. Enquanto isso, eu tô começando a fazer as cores do desenho, pintando aí com fundo. Eu achei melhor, gente, usar a aquarela para fazer esse detalhe aí do fundo, porque essa folha, ela absorve muito a tinta do marcador. E eu não sou besta, gente? Não vou querer botar meus marcadores a jogo e perder meus marcadores. Então, eu fiz toda a pintura do fundo com aquarela, que eu economizo aí meus marcadores e duram para fazer outros tipos de desenhos e trabalhos. E a minha intenção sempre foi que esse fundo ficasse lilás, 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 lilás de verdade. Eu queria um lilás assim bem vivo. Só que eu tinha esquecido porque fazia 3 anos que eu não usava aquarela. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, que eu voltei a usar aquarela. Vai sair pra vocês no canal brevemente. E eu tinha esquecido que a aquarela, ela é tão fluida, quanto mais, logicamente, você coloca água, por isso que se chama aquarela, mais liquidzinha ela vai ficando. Então, eu fui e adicionei mais lilás e fiz, eu acho que umas 3 a 4 camadas de lilás.
E eu amo esses tons rosinha pastel, lilás, tons pastéis em si são as minhas cores preferidas e é uma coisa que remete muito à nova era da Sabrina Carpenter que ela tá passando no momento, né, gente? E voltando a falar um pouquinho sobre ela, depois que a fase dela como atriz infantil ficou para trás, a Sabrina passou por aquele processo difícil de ser levada a sério como artista adulta. Muitos artistas que começam muito novos passam por isso, mas no caso dela, isso foi acontecendo de uma forma gradual, nada forçado, nada abrupto. Ela foi construindo uma imagem mais madura, tanto musicalmente como visualmente. Nesse momento, na segunda mão de aquarela que eu tô passando, algumas vezes eu vou dando batidinhas para realmente o papel ir absorvendo a tinta. Então, com o pincel eu vou dando leves batidinhas para que o papel absorva mais essa tinta e fique um tom de lilás mais forte, sabe, gente? Na minha cabeça isso faz algum sentido. Com o tempo, algumas músicas dela começaram a viralizar, principalmente nas redes sociais. Muita gente passou a conhecer a Sabrina pela música sem nem saber que ela tinha vindo da Disney. Isso mostra como ela conseguiu se reinventar artisticamente. Nesse ponto do vídeo, o desenho já começa a tomar forma. Com o fundinho já pintado, a gente já consegue ter noção de como o resultado do desenho vai ficar, gente. E o fundo eu fiz com aquarela, mas ela em si eu não usei a aquarela, eu usei marcadores mesmo para pintar. Mas eu acho que esse sketchbook, ele não é apropriado para marcador, porque eu sinto meus marcadores muito rígidos na hora de pintar. Eles secam mais rápido, esse papel ele absorve muito, então ele chupa toda a tinta do marcador. Então, acho que eu vou deixar esse sketchbook para ser um caderno para usar aquarela e lápis de cor. Eu não vou estar usando marcador nele. Então, outros vídeos que tiver pintura com marcador, eu vou fazer em papel que eu sempre usei. A folha dele, eu não sei explicar, é como se ele fosse áspero, sabe? O toque dele não é aquele toque lisinho, ele é áspero. Mas ele também não tem textura, então ele é tipo rígido, áspero mesmo. E aí, gente, como vocês conseguem ver, nesse outro lado que eu tô pintando agora, é realmente a cor que eu queria pintar. Que é esse roxinho, assim, e o outro lado tava ficando meio rosa, eu fazia várias misturas, não ficava desse segundo tom aí que eu tô passando de jeito nenhum. E aí eu fui com toda a paciência do mundo, passando um monte de camada, até que ficou do tom que eu queria, que é esse roxinho assim. Outro ponto forte da carreira da Sabrina é que ela participava ativamente da criação das músicas dela. Ela escreve ou coescreve grande parte do que canta. Isso deixa tudo mais autêntico. As letras passam por uma sensação de sinceridade, como se ela estivesse realmente contando algo pessoal. E aí, isso não são fontes da minha cabeça, tá bom? São fontes da internet. Então, tudo que eu tô contando aqui são com pesquisinhas da internet. Então, se eu estiver falando alguma coisa errada, não são fontes da minha cabeça. Eu não sei de tudo isso, tá, gente? E enquanto você assiste esse vídeo, please, 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 deixa o seu like. Deixa o seu like, gente. Se inscreve no canal pra me ajudar. Visualmente, a Sabrina também construiu uma identidade muito marcante. Cabelo loiro, franja, figurinos femininos, às vezes retrô, às vezes moderno. Tudo isso influencia diretamente o desenho que eu tô fazendo aqui. Não é uma cópia exata da foto, mas uma interpretação. E nesse momento aí, gente, eu tô fazendo, né, pintando a pele da Sabrina. E outra coisa que eu gosto também no estilo da Sabrina, que eu acho que tem muito a ver com os meus desenhos, são muitas coisas. A maquiagem dela em si, eu adoro os olhos, os lábios que ela faz, aquele contornozinho, o blush. Amo muito aquele blush chinelada. A única diferença que eu faço nos meus desenhos é que eu passo no nariz também com o sol. Tivesse dado um beijinho aqui no nariz, que eu acho que fica um aspecto de saúde, um ar saudável. Então eu gosto muito de fazer isso também. Eu amo a maquiagem, as roupinhas fofas, aquelas botas. Então eu acho que com o tipo de desenho que eu faço combina demais.
Sei lá, gente, mas eu também achei com. Eu sei que muita gente chama ela de Polly Pocket, mas eu achei que esse desenho ficou muito a cara da Polly. Eu não sei, talvez por causa desse fundo lilás e o cabelo loiro, que me deu essa impressão de Polly Pocket. Mas ficou muito parecido, gente, assim, o visual, sabe? Se a Polly Pocket fosse humana, ela seria provavelmente assim. E se tu tá gostando dessa série de desenhos de divas pops que eu tô fazendo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Eu vou fazer uma playlist completa pra vocês. Comenta aqui embaixo qual a próxima cantora diva pop que você quer ver por aqui. E eu também, gente, vou fazer outra série que já tá acontecendo aí no canal. Inclusive, eu já postei o primeiro vídeo, que é de Diário de Vampiro, que é de séries. E também pretendo fazer uma série de filmes. Então, vai ser de e filmes, cantoras e séries. Então, já se inscreve pra você não tá perdendo nada, gente. Bom, pra parte do cabelo da Sabrina, eu usei um amarelo pra pintar. Só que o amarelo que eu tinha, que eu pintava cabelos loiros, que na minha opinião ficava muito mais natural, embora que seja um desenho, mas ficava com um aspecto de loiro, assim, de cabelo natural, secou. Então eu peguei esse amarelo aí, que ele é um tomzinho de amarelo pastel, e usei ele pra substituir aquele outro tom de amarelo que eu tinha. Ficou legal também, né, por ser um amarelo pastel. Aí eu fiz alguns detalhes de sombra nesse cabelo e foi assim que ele ficou. A roupa que ela tá usando, gente, na foto, não dá pra ver literalmente todos os detalhes, mas dá pra ver que esse conjuntinho aí rosa de cropped de saia. Eu tentei reproduzir as cores certinhas e eu vi que tinha várias bolinhas lilás. Eu não sei se era bolinha ou se era pedrinhas. Mas essa parte da saia vocês podem ver que tem uma pedraria aí, né? E as pedrinhas eram lilás, rosa, sabe? Essas coresinhas assim. E eu fui pintando assim, aleatório mesmo, essa pedraria aí que tem na saia dela de lado. Eu achei super bonito e super estiloso. Esse brinco, gente, ela não tinha. Eu quis adicionar uma a mais, sabe? Pra dar uma personalidade, o brinquinho de coração que eu achei que ia ficar mais fofo. Fiz os detalhes também com a caneta branca, fiz o brilhinho nos olhos, no nariz e nos lábios, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E aí eu tô fazendo os retoques finais, dando aquela finalizada do desenho. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no baixo no canal. Fique com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!